Olá, meus irmãos. Estamos aqui com mais uma aula do nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1, ainda no módulo 2, Introdução ao Espiritismo, primeiro roteiro, contexto histórico do século XIX na Europa, nona parte, aula de número 36. Então, dando continuidade, né, à aula passada, ao que nós vimos na aula passada, nós vimos que, segundo Bakunin, não é, que defendia o coletivismo, a sociedade viveria em um coletivismo sem divisão de classes e sem a presença de um Estado coercitivo. Para chegar ao comunismo, no entanto, os marxistas preveem um estágio intermediário de organização, o socialismo, que instauraria uma ditadura do proletariado para garantir a transição. Então, veja que as ideias, né, elas começam nesse sentido, né, ela começa a criar uma grande força, né, lá depois do manifesto, né, da publicação do Manifesto Comunista, né, por Marx e Engels, o homem, como a gente viu na aula passada, né, o sentido de independência, né, de liberdade, de individualidade é tão grande, não é que ele se desassocia, se divorcia da religião, né? E ele também deseja modificar, né? Ou seja, ele não quer nada que prenda o homem. Veja a diferença, né, da capacidade intelectiva, né? A evolução da capacidade intelectiva do homem desse século, né? Dessa época que nós estamos estudando, em relação lá quando a gente viu lá a questão dos horizontes, não é? Tribais, primitivos, onde as pessoas viviam numa coletividade, né? E eles sabiam que eles faziam parte de uma grande engrenagem. Aqui já é diferente, né? O desejo da individualidade se torna muito mais forte e começa a ser posto em prática, né, em vários segmentos. Esses movimentos políticos também confrontam as práticas religiosas conduzidas pela Igreja Católica, que, desviada dos princípios morais do estabelecimento de um império espiritual no coração dos homens, aproxima-se em demasia das necessidades políticas da nobreza reinante na Europa. Então, veja, um dos fatores que faz que fazem com que a ciência, a filosofia e os pensadores, né, as pessoas que realmente exerciam o pensamento, o raciocínio, eles começam a se separar da religião, né, e a religião predominante era o catolicismo, exatamente porque a Igreja Católica, como nós já falamos, ela se desvirtua, não é, dos seus princípios, ou seja, dos seus objetivos, né, que era estabelecer a Deus no coração das pessoas. Ela começa a se envolver, não é, a fazer parte de políticas, né, a se misturar com a nobreza que era reinante na Europa, né, logicamente se aliando a quem tinha condições, a quem tinha dinheiro, até para manter, não é, financeiramente falando, as igrejas, os templos, enfim. Então, o catolicismo ele se desvirtua, não é, dessa sua função primeira e principal para fazer parte desses movimentos, não é? Se aliando à nobreza e interferindo nas questões políticas das nações. Essa aproximação com o poder real trouxe consequências desastrosas, abrindo espaço a discussões sobre o papel desempenhado pela Igreja em particular e pela religião, considerada como sinônimo de movimento religioso de Igreja, católica ou reformada, equívoco que ainda norteia o pensamento religioso da maioria dos europeus dos dias atuais. Então, a gente vê aí como é que surge, não é, essas divisões dentro do catolicismo, da Igreja Católica, da Igreja Reformada, tá? E que ainda hoje a gente vê que isso permanece lá no seio da, da maioria dos povos, né, das pessoas que habitam, que vivem nos países da Europa. Ainda hoje isso permanece, não é? Nesse contexto, surge o catolicismo social, movimento criado por Lamennais, que buscava um ideal de caridade e de justiça, conforme os ensinos do Evangelho. Lamennais rompe com a Igreja e se torna abertamente socialista. Lacordaire e Montalembert se submetem, sem abandonar a ação generosa, caridade e justiça. Então, veja que ainda há algumas tentativas, não é, por parte de alguns, de salvar, não é, de retornar o catolicismo para o seu foco de origem, tá? Que seria o ideal, né, da caridade e da justiça, ou seja, trazer a religião de volta, o catolicismo de volta para o seu principal objetivo, mas, infelizmente, era uma minoria, não é? O desejo da maioria
que dirigia, não é, que eram os principais responsáveis, digamos assim, pela religião católica, infelizmente não era do agrado dessa maioria que, repito, né, continuava cada vez mais afundando, né, o verdadeiro sentido, o objetivo da religiosidade e se aliando, né, e se envolvendo com coisas que eram exclusivamente do campo terreno, né, do campo dos homens e não das coisas divinas. A fragilidade demonstrada pela Igreja Católica frente aos contumazes ataques que recebia abriu espaço à expansão das doutrinas divulgadas pelas igrejas reformadas. Na verdade, a propagação do protestantismo na Europa e na América, da mesma forma que a multiplicidade de interpretações doutrinárias surgidas ao longo de sua evolução histórica, estava ocorrendo desde o século XVI. Então, com esse equívoco, né, que a Igreja Católica ele comete, ela abre espaço para outras doutrinas, né, onde surge aí o protestantismo, né, que, que é uma dissidência, né, do catolicismo. A gente vê que existe uma insatisfação, não é, do caminho que o catolicismo estava seguindo, e há aí uma dissidência, não é, para que surgisse o protestantismo. Embora, após a fixação, a afirmação, né, da Igreja protestante, ela foge completamente dos interesses primeiros, né, dos objetivos primeiros, ou seja, com o tempo a Igreja Protestante ela também começa a incorrer nos mesmos erros, né, e hoje a gente vê que ainda infelizmente isso perdura, né, na verdade a gente vê aí, como eu já falei, a gente vai encontrar bons católicos, bons evangélicos, né, mas a gente vê que em grande parte, grande maioria, o que predomina são os interesses particulares. A gente vê a quantidade de igrejas, né, que pregam, né, que apenas pelos lábios Deus, mas que buscam interesses, né? A gente vê aí líderes de igrejas que buscam, na verdade, somente interesses financeiros, né? Pedindo dinheiro aos fiéis, né, para executar determinadas coisas, prometendo milagres, não é, prometendo ações divinas, como se esses pastores, né, essas pessoas, elas tivessem uma ligação direta com Deus, não é? Como se elas, inclusive já vi, né, mensagem de determinados líderes religiosos aí dessas igrejas evangélicas protestantes que dizem que, olha, que inclusive fazem ameaças, né? Ó, se você for de encontro, né, o que eu estou pregando aqui, veja, eu tenho condições de falar com Deus para Deus punir você, ou seja, é como se Deus fosse realmente um sócio daquela pessoa, como se Deus fosse um, um, um capanga daquela pessoa, né? Um feitor, como se usava antigamente na época da escravidão, e estivesse ali, não é, a bel prazer do desejo daquelas pessoas ali. Então, pobre almas, né, que não sabem o que estão fazendo, né, que infelizmente não sabem o que aguardam essas pessoas que brincam, né, com o nome de Deus, né? A gente sabe que Deus é o nosso Pai, não é o nosso Criador, é o Senhor de todo o universo e a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente lidar com essas coisas. Infelizmente, essas pessoas permanecem, né? Na época, veja que haviam sacrifícios, né? Guerras, matanças em nome de Deus, sacrifícios inclusive humanos, né? Que existiam naquela época. E hoje em dia existe o comércio com Deus, né? Essas pessoas, como eu falei, elas juram que elas têm Deus na palma da sua mão, né? Infelizmente é um ledo engano dessas pessoas e que Deus tenha misericórdia desses irmãos, né? Que infelizmente se desvirtuam, se desvirtuaram e continuam se desvirtuando, né? Do verdadeiro sentido de religiosidade. Os questionamentos levantados sobre o papel da religião num período em que a sociedade estava submetida a um racionalismo dominante conduziram teólogos e intelectuais protestantes do século XIX a um reexame dos textos bíblicos e até a um estudo crítico da razão de ser do cristianismo. Nasciam, a partir daquele momento histórico, as teorias sobre a salvação pela fé, dogma considerado imprescindível à experiência religiosa de cada pessoa e à necessidade social que o homem tem de crer em Deus e de senti-lo. Eu vejo aqui esses questionamentos, não é? Então, nada acontece por acaso, né? Graças a esses erros cometidos pela Igreja Católica, outras doutrinas surgem, não é? E os questionamentos que já haviam, não é? Desde o século XVI, eles começam a entrar, a ganhar um vulto de grande importância.
não é? As pessoas começam a fixar mais o pensamento que antes estava apenas no seu início, né, engatinhando, vamos dizer assim, e começam a ganhar corpo exatamente por causa dessas brechas, né, que a religião predominante, o catolicismo, ela abre, não é? Então, com essas dissidências, não é, da igreja evangélica, da igreja reformada, como se chama, começam a sair aí a questões da salvar pela fé, ou seja, é preciso eu crer, é preciso eu ser religioso, é preciso eu ser católico para poder me salvar, né? Como hoje ainda existe isso, né? Principalmente na igreja evangélica, que eles são muito mais é, 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 fixados, né, nessa questão de que é preciso que a pessoa creia na Bíblia, que a pessoa creia, né, em Jesus e se salva. Então, e a gente vê que a gente vai ver que o espiritismo ele mostra que a coisa não funciona dessa forma. Porque imagine só, eu cometi a minha vida inteira atos de barbaridade, né, de maldade contra as pessoas, e de repente eu juro sobre a Bíblia, não é? Passo a ler a Bíblia, a frequentar um templo religioso evangélico, e agora eu estou salvo simplesmente porque eu passei a crer em Jesus e a crer na Bíblia. Então, veja, quer dizer que tudo aquilo que eu fiz está perdoado simplesmente porque independente do grau de maldade, de desequilíbrio que eu causei, de dor e de sofrimento que eu causei a outras pessoas, eu estou salvo simplesmente porque eu estou crendo, a coisa não poderia funcionar dessa forma, né? Então, se a gente for pensar isso de uma forma racional, né, sem estar submetido a uma fé cega, a gente vai ver que isso daí realmente não tem o menor procedimento, né? Todos nós responderemos pelos atos que nós cometemos, cedo ou tarde. Eu repito, a justiça divina, ela e o livre-arbítrio andam juntos, não é? O livre-arbítrio você pode plantar o que você quiser, ou seja, você pode cometer todos os atos que você quiser. Agora, tudo aquilo que você plantou, você é obrigado a colher. Ou seja, se você plantou coisas boas, você vai ter uma boa colheita. Se você plantou coisas ruins, você vai ter uma má colheita. Essa é a lei. Não importa se amanhã ou depois eu seja o maior crente em Deus, né? Independente do título de religiosidade que eu tenha, o fato é que eu responderei por todos os atos que eu fiz. Todos os atos, né? Cedo ou tarde. Nessa encarnação, em outra encarnação também, em várias encarnações seguintes, dependendo do grau, né, de desequilíbrio que eu causei, tá? E também no plano espiritual, quando eu deixar esse corpo físico. Então, nós somos os responsáveis pelos caminhos que nós escolhemos. E não existe religião no mundo que venha perdoar, não é, os erros que nós cometemos, né? E, repito, o amor, ele cobre a multidão de pecados, tá? Então, se eu cometo um erro aqui, dependendo da quantidade de amor, né, de atos no caminho do bem que eu cometer, eu posso diluir esse ato negativo e transformá-lo num ato equilibrado, positivo. Mas a gente sabe, cada um deve fazer a sua autorreflexão de que como é difícil a gente que vem vivenciando o desequilíbrio, a gente de uma hora para outra passar a só produzir coisas boas. É muito difícil, não é? E a grande maioria de nós, inclusive esse aqui que vos fala, sabe que vai ter que responder pelos erros cometidos no passado e pelos erros que porventura cometa agora, né? Que carecerá com certeza de uma reparação no futuro. No campo da ciência, as mudanças foram significativas, fundamentais ao progresso científico e tecnológico dos dias futuros. A descoberta do planeta Netuno por Leverrier, os trabalhos de Louis Pasteur sobre a microbiologia, os estudos de Pierre e Marie Curie no campo das energias emitidas pelo rádio e a teoria de origem e evolução das espécies de Charles Darwin. O surgimento da máquina a vapor revoluciona os meios de transporte. Então, veja como há um progresso, né, bastante abrangente em todos os setores, em todos os segmentos, né, daí a importância desse século XIX, né, na Europa e no desenvolvimento da humanidade. O desenvolvimento da indústria e sua concentração progressiva levam a um aumento considerável do proletariado urbano e da acuidade das questões sociais. O movimento industrial necessita de operações bancárias e permite a edificação de novas fortunas. A burguesia rica acelera sua ascensão e torna-se a classe dominante, força política e social. O dinheiro é tema literário de primeiro plano
com cuja inspiração os autores pintam a insolência de seus privilegiados ou a miséria de suas vítimas. Então, veja o surgimento aí do capitalismo, né, de uma forma mais intensa, com o desenvolvimento, né, com o domínio da burguesia, que a gente viu lá que antes da Revolução Francesa, a burguesia era 95% da população francesa, mas que não tinham direito a uma ascensão política, né? Não tinha a uma ascensão de classe, digamos assim, e não tinham direito à participação política nenhuma, né? E veja como as coisas começam a mudar. Então, com isso, a gente encerra mais uma aula. A próxima aula será a última, né? E a gente vai encerrar esse roteiro 1, que é o do contexto histórico, entrando no segundo roteiro, onde a gente vai ver aqui, exatamente nesse período aí, é que surge o Espiritismo. Então, grande abraço para todos, até